Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fiorin. Alguns já me conhecem, já foram meus alunos, tiveram aula comigo, contato comigo. Outros ainda não. Talvez é um pouco estranho esse formato virtual nós estarmos nos apresentando. Mas por virtude da pandemia que assola o mundo nos dias de hoje, ainda bem que temos a tecnologia como forma de podermos estabelecer algum diálogo. Eu quero fazer algumas considerações pontuais em relação de um trabalho que encaminhei para vocês, e creio que vocês já estão fazendo. Um trabalho que foi encaminhado há algumas semanas para as turmas de primeiro ano. Para isso, quero aproveitar o momento e apresentar alguns slides, trabalhar alguns textos, e talvez numa próxima oportunidade tirar algumas dúvidas de vocês daquilo que a gente quer que vocês trabalhem, que vocês desenvolvam. Então, primeiro ponto, eu pedi para vocês, deixei alguns links para vocês acessarem o meu site, professorfiorin.com, meu trabalho que eu desenvolvo lá com educação e tecnologia há alguns anos, e lá eu linkei alguns aspectos referentes a aulas programadas, como vocês podem ver aqui. Essas aulas programadas, tem as aulas para os primeiros, 111, 115, 121, para segundos e terceiros anos. Também deixei o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, e como muitos já tiveram, entrar em contato. Dentro dessa metodologia, a gente vai atendendo vocês. Mas qual a minha intenção hoje? A minha intenção hoje é justamente, rapidamente, trabalhar alguns aspectos com vocês no que diz respeito às questões que eu estabeleci. Por exemplo, para as turmas de primeiros anos, eu pedi que fizessem algumas leituras prévias do material que eu deixei os links aqui, como pré-história, a antiguidade oriental e a antiguidade ocidental. Evidentemente que nós vamos retomar tudo isso quando nós estivermos juntos com as nossas aulas presenciais. Mas se vocês adentrarem nesses links aqui, vocês vão encontrar muito material, muita coisa interessante. Material que há muitos e muitos anos eu venho desenvolvendo e venho trabalhando com as minhas turmas de alunos. Então, esse foi o momento que virtualmente tivemos a necessidade de trabalharmos com vocês. Primeiro ponto, em relação à pré-história, as aulas, ao primeiro período que eu pedi para vocês desenvolver um trabalho que vocês devem me entregar na primeira semana de maio. Esse slide aqui é um slide bem interessante, que ele vem trabalhar toda a evolução da espécie humana, desde do Australopithecus, passando pelo Homo habilis, o Homo erecto, o Homem de Neandertal, até chegar no Homo sapiens, com todas as especificações. Essa imagem vai mostrar as devidas evoluções, o surgimento do fogo, né? E o Australopithecus, o protótipo inicial desse indivíduo que nós chamamos de homem. Também contrapomos duas concepções distintas do evolucionismo e do criacionismo, até gerar tudo aquilo que nós denotamos como processo evolutivo, que são algumas imagens de artes rupestres, alguns utensílios fabricados no período da pré-história. Ali também pedi para vocês contextualizar o Paleolítico, ou a idade da Pedra Lascada, e as principais caracterizações desses artefatos rudimentares, essa característica de caçadores e coletores, com esse nomadismo muito importante, até chegar num processo de transição da saída das teorias que falam sobre a possível origem do homem americano, ou pelo Estreito de Bering, ou a partir das ilhas da Polinésia, que chegaria esse homem, então, da América, que seria originário da África. No segundo momento, o Neolítico, né? Neo, novo, lítico, pedra, nova idade da pedra, ou a pedra polida. Por que pedra polida? Devemos partir do princípio que o elo divisor da pedra lascada para a pedra polida é justamente o fogo. Por isso que antes é o Paleolítico e agora vai ser o Neolítico. Esse fogo vai possibilitar o quê? Uma grande revolução na história da humanidade, porque é o desenvolvimento da agricultura. Se antes existiam os caçadores e coletores, agora teremos os povos agricultores. Se antes existia o nomadismo, agora tem o sedentarismo, porque as pessoas necessitam ficar fixadas em um determinado lugar, porque precisa cuidar
da sua plantação. Desenvolve-se o pastoreio e começa-se a produzir o excedente. Quando começa a produzir o excedente que é a sobra, começa a divisão social do trabalho. E isso vai possibilitar com que ocorram revoluções urbanas e que, ao mesmo tempo, vai dar início às primeiras cidades. Então, é um outro item do trabalho de vocês. E o terceiro momento, né, é a idade dos metais, que é o surgimento da metalurgia, o cobre, o bronze, o ferro, que vai ser muito útil, principalmente naquilo que a gente considera como elemento para guerras, as conquistas territoriais, que são muito importantes nesse período. Tem poder quem conquista territórios. Um segundo slide que eu gostaria de passar para vocês, ele diz respeito a um material um pouco mais amplo, ele diz respeito ao material que eu produzi também, está lá no site, sobre a antiguidade oriental. Primeiro conceito que nós vamos retomar com vocês é o conceito da crescente fértil. As primeiras civilizações que surgem ao redor dos grandes rios ou lagos. Nós, no primeiro momento, falamos do Egito e da Mesopotâmia. A Mesopotâmia com os rios Tigre e Eufrates, o Egito com o rio Nilo. Nós chamamos impérios teocráticos do regadio. Teo o quê? Teo, o elemento divino. O governo é de um líder cuja a representação e a inspiração é divina, e regadio tem a ver com águas, porque essas civilizações surgem ao redor dos grandes de água, de rios ou de lagos, justamente para possibilitar a vida. É muito importante, eu peço para vocês lá desenvolver, tanto sobre a Mesopotâmia quanto do Egito, caracterizar os aspectos principais, como a economia, como a cultura, como a religião. Por exemplo, aqui na religião, aparecem elementos do processo de mumificação, que é o quê? Que é o processo politeísta antroposomórfico. É o politeísmo, a crença em vários deuses, e antroposomórfico porque é antropo, homens, ou animais, e mórfico, forma. Era uma religião baseada em vários deuses, e esses deuses tinham um formato de homens ou animais, por isso essa característica. A divisão política entre Antigo, Médio e Novo Império, uma sociedade onde o faraó está no topo, e os camponeses, os escravos, estão na base da pirâmide social. Então, é muito importante o Egito. Os fenícios, né, que é no atual Líbano hoje, que é um povo basicamente comercial, porque vai se lançar para a região do Mar Mediterrâneo para a conquista de novos territórios nesse eixo aqui do Mar Mediterrâneo, como o mapa nos mostra. Vai se basear no comércio, na navegação e também na pirataria. Mas talvez uma grande contribuição que os fenícios vão nos proporcionar é o alfabeto, a escrita cuneiforme, que vai ser a base do latim e, consequentemente, o latim vai ser a base de muitos idiomas modernos que nós temos hoje, algumas embarcações. Os persas também, mais ali na região do Oriente Médio, também vão ser muito significativos, onde hoje tem essa base islâmica presente lá, ou os muçulmanos, como vocês queiram, são os povos medos, também conhecidos por persas, vão ter um desenvolvimento territorial muito grande, um desenvolvimento cultural muito grande. Aqui fala que onde está o túmulo de Xerxes. Xerxes é aquele personagem mítico que está no filme 300, né, que é o conflito entre os gregos contra os persas, que quem não assistiu, eu recomendo ainda assistir. A religião, pela região do Zoroastro, existia deuses, Deus para o bem e Deus para o mal. É muito interessante essas contribuições. E esse povo, chamado povo hebreu, ou os palestinos, que é o povo que tem a grande diferenciação, porque os hebreus são, ao contrário dos demais povos da antiguidade oriental, são povos monoteístas, pois têm a crença no único Deus. É a base, o judaísmo, né, que os hebreus vão difundir e vão cultuar, é a base do cristianismo e é a base do próprio islamismo. A maior fonte de representação judaica está no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, vão trabalhar todos os aspectos centrais de organização desse povo na antiguidade, que, sem dúvida alguma, os judeus serão e são o povo mais perseguido da história. Seja lá no Egito Antigo, quando Moisés lidera o povo da saída do Egito, passa pelo Mar Vermelho, rumando
a Terra Prometida, seja na Idade Média, seja agora recentemente na Segunda Guerra Mundial. É um povo muito perseguido, o povo hebreu. Tem algumas imagens mostrando aonde que é o Rio Jordão, a região da Palestina, uma imagem de Moisés recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, e os períodos específicos dos juízes, dos reis, que vão viver. Aqui a representação, né, que do judaísmo nasce o cristianismo e nasce o islamismo. O monoteísmo, então, como base das 3 grandes religiões do mundo. Um outro material também, então, que eu deixo para vocês, o material 3, referente agora à antiguidade ocidental, à antiguidade clássica. Por que nós vamos chamar de antiguidade clássica? Porque ela vai nos proporcionar alguns legados, porque muito que nós temos hoje é em decorrência dessa sociedade, é em decorrência dessa civilização, é em decorrência da Grécia Antiga. Então, tem aqui esse material com muitas contribuições da Grécia Antiga, desde o período, as fases, o período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico, período helenístico, que creio eu que quando nós retornarmos para as nossas aulas presenciais, vou conseguir trabalhar bem com vocês presencialmente. Mas já peço para que vocês busquem alguns elementos da Grécia Antiga, que são elementos clássicos que hoje nós possuímos dentro das concepções de saberes, dentro das concepções culturais que nós temos hoje, que vão desde a democracia até o teatro, a própria filosofia, a própria ciência que existe hoje tem um pé muito grande na Grécia, e eu gostaria muito de trabalhar presencialmente com vocês. Mas já deixo esse material para vocês compreenderem um pouco, fazer algumas leituras preliminares e compreender o grande desenvolvimento dessa civilização, da civilização grega. A exemplo dos gregos, temos o outro povo, que eu deixei alguns aspectos para que vocês destaquem, que diz respeito ao povo romano. São os gregos e são os romanos, os grandes povos clássicos que vão nos proporcionar elementos até os dias de hoje, que é outro povo que eu quero trabalhar presencialmente com vocês. Mas também faço uma leitura preliminar, destaque aqueles elementos que vocês acharam significativos, que com base nisso vamos retomar presencialmente na nossa aula. Porque, afinal de contas, vai passar por monarquia, república e por império. E o que nós temos dos romanos hoje? Nós temos uma concepção religiosa, a ideia de cristianismo vem dos romanos, a ideia de república, res pública, coisa pública, vem dos romanos, né? O próprio Senado romano é muito influente, é muito significativo. O próprio idioma que nós temos hoje, o latim é o idioma romano e muitas línguas modernas têm base do latim. Então, culturalmente é muito rico aquilo que nós vamos herdar dos romanos no decorrer da história. Então, deixo para vocês esse material. A gente está à disposição para aquilo que vocês achar necessário, aquilo que vocês sentirem de necessidade, podem nos procurar. Quero retomar todos esses aspectos e dar uma profundidade específica sobre cada um desses assuntos. E, lamentavelmente, temos que nos comunicar dessa forma. Espero que vocês estudem, que façam as atividades propostas e quando a gente se reencontrar, a gente possa tirar muitas das dúvidas que vocês possuem e ainda mais, avançar dentro daquilo que vocês têm como curiosidade. Um grande abraço e até a nossa aula presencial.